Existe uma ideia perigosa crescendo silenciosamente na internet. Uma estética sedutora, sombria, hipnótica, perfis misteriosos, olhares frios, promessas de poder, imortalidade e controle mental. Mas o que quase ninguém conta, obviamente, é o preço que o vampirismo moderno está ofertando. Porque por trás da fantasia glamurosa construída em filmes, séries e comunidades ocultistas, existe algo muito mais perturbador acontecendo. Algo que destrói pessoas lentamente, por dentro, por fora e talvez até a própria alma. Nesse vídeo, você vai mergulhar em um dos temas mais obscuros do ocultismo contemporâneo, o chamado Caminho da Mão Esquerda. As práticas associadas, obviamente, ao vampirismo espiritual, a obsessão pela energia humana, os danos psicológicos e também os efeitos físicos dessa possível transformação e ideologia que estão aí atraindo cada vez mais pessoas, tá? E o motivo também de porque tantas pessoas que entram nesse meio, nesse universo, nunca mais voltarem a ser as mesmas. Então, você que não é inscrito neste canal ainda, já se inscreve, deixa o seu like, compartilha o vídeo, hypa, tá? Porque isso ajuda muito o canal a crescer. Apague as luzes, coloque o seu fone de ouvido e se prepare. Porque agora, sem enrolação e sem delongas, vamos para o vídeo. Bom, mas para início de conversa, eu vou esclarecer o que é este caminho da mão esquerda que tanta gente fala. O Crowley falava disso, Anton LaVey também fala disso, tá? Para quem não sabe, Anton LaVey é o fundador da igreja satânica lá nos Estados Unidos, tá? Então ele falava muito sobre isso também. Mas enfim, resumindo, o caminho da mão esquerda é um conceito antigo dentro de tradições ocultistas, tá? Em algumas culturas orientais, o termo originalmente representava práticas consideradas proibidas, extremas ou muito perigosas, tá? Então por aí você já percebe que a coisa é muito difícil, tá? Mas ao longo do tempo, o significado foi mudando, tá? Principalmente no ocultismo moderno. Hoje em dia, muitos grupos usam esse termo para representar uma filosofia baseada em poder individual absoluto, tá? Rejeição de limites morais, manipulação energética, dominação psicológica e também a busca excessiva por transcendência. E também, em alguns casos, o culto ao próprio ego acima de tudo. Na internet, tá, que é o problema atual, o caminho da mão esquerda ganhou uma aparência quase cinematográfica. O negócio ficou muito hollywoodiano aqui, tá? Perfis com roupas pretas, velas, símbolos ocultos, discursos sobre superioridade espiritual e promessas de possíveis transformações estão dominando aí o cenário, principalmente no Facebook também, aí também aqui no YouTube está começando a aparecer isso, tá? Mas existe algo importante que raramente é discutido. Muitas pessoas que entram nisso, emocionalmente fragilizadas, acabam piorando esse estado, né? Pessoas solitárias, com algum tipo de trauma também, com um vazio existencial, até mesmo que já não bate lá muito bem da cabeça. E nesses casos, elas encontram essas comunidades ou grupos que oferecem algo extremamente sedutor, que nada mais é do que poder, né, uma sensação de pertencimento também a uma comunidade, a um grupo específico. É um grau de importância, porque nesses grupos você vai ascendendo na hierarquia, caso você faça aquilo que eles querem. E também uma sensação de ser especial, né? Os caras dizem que você é único, né? Começam com essas promessas aí, esse tipo de conversa. E é exatamente aí que mora o perigo. Eu já fiz aqui vídeos no canal falando sobre isso várias vezes, né? Sobre esses grupos aí no Facebook, principalmente, né? Porque as comunidades lá são gigantescas. E o que isso representa em termos de prejuízo, tá? Mas enfim, agora falando sobre o vampirismo moderno e o que é que ele envolve essa história toda, tá? Quando nós ouvimos a palavra vampiro, a maioria imagina criaturas fictícias, né? Aqueles vampiros lá do Anjos da Noite, com presas de gato, que aquilo não são presas de vampiro, é presa de gato ali, tá? É, questão de guerras internas por sangue, imortalidade, enfim. Mas no ocultismo moderno, o vampirismo ele ganhou um significado um pouco diferente, tá?
Muitas comunidades acreditam na existência do chamado vampirismo energético, que eu já falei aqui também no canal, que é o Psyvamp, né? E a ideia de que algumas pessoas absorvem a energia emocional, mental e espiritual das outras, e isso também existe. Além do vampirismo sanguíneo, que eu já fiz uma releitura de um vídeo antigo aqui do canal sobre esse tema, né? Que foi o vídeo anterior, né? O vídeo do domingo, no caso. Recomendo que você assista, que eu explico as diferenças básicas entre o vampirismo de sangue e o vampirismo energético, que ambos existem, tá? São praticados aí e estão ganhando muita força hoje em dia, né? Mas voltando a essa a questão aqui do vídeo, levantando aqui algo extremamente sério sobre essa questão, existem alguns grupos que ensinam técnicas aí para você drenar, né? Fazer drenagem emocional, tá? Drenagem via voz, enfim, manipulação de energia, controle psicológico, sedução hipnótica. Isso até gerar uma dependência emocional nessas pessoas que participam desses grupos, tá? E até práticas ritualísticas envolvendo sangue, isso também pode acontecer. Em alguns fóruns aí, obscuros, tem relatos de pessoas que descrevem, né, que estavam tentando se alimentar de energia, né, do medo aí, energia de tristeza, desejo, enfim, sofrimento de outros, né? O cara estava tentando praticar esse vampirismo aí, né? E quanto mais alguém mergulha nessa mentalidade, mais começa a enxergar pessoas como, não como pessoas, mas como coisas, né? Como objetos, tá? Mais como fontes de energia, né? Que vão ali lhe abastecer. Isso vai destruindo a empatia, vai destruindo aí a conexão com outra pessoa, e também a sua identidade. Você começa a se tornar um paranoico. É basicamente isso. Você vira um paranoico louco atrás de sangue ou de energia que, se for de energia vital, até fico calado, porque isso, dependendo, é claro, de quem está fazendo, vai prejudicar, mas não vai tirar a vida se for feito de até determinado ponto. Agora, o vampirismo sanguíneo já tem como objetivo drenar totalmente. Aí é que mora o perigo, tá? Agora falando da questão psicológica, o que é que vai acontecer com o psicológico desse pessoal aí, tá? Bom, talvez um dos efeitos mais perigosos dessas práticas não seja sobrenatural em si, tá? Mas é o psicológico, tá? Muitas pessoas, né, que escolhem esse caminho, passam meses ou até anos acreditando que precisa absorver energia dos outros, enfim, sangue, seja lá o que for, e a mente começa a mudar, a pessoa começa a ficar numa paranoia, né? Começa a ter um narcisismo absurdo. Se você já fez parte desses grupos aí, ou faz parte, você vai testemunhar isso. O narcisismo ali dentro é gigantesco. Os caras se acham deuses mesmo, né? E a obsessão, né? O isolamento que você vai ter. Porque eles começam a te separar de outras pessoas que não seguem essa vertente. Eles começam a te deixar literalmente numa bolha, tá? Isso vai criando uma sensação de dependência. A pessoa vai ficando dependente desses vampiros aí, até que eles se tornem a única coisa que ela faz. Ela se dedica 100% para eles. E isso é muito perigoso, tá? Muita gente que entra em ciclos profundos de dissociação psicológica nunca mais se recupera. Tem vários relatos que eu recebo aqui de gente que ficou realmente pirado. O cara fez parte de um grupo desses aí, começou a fazer ritual e tudo mais, e o cara surtou. Ele surtou de verdade, tá? Então, você que está me assistindo aí, tome muito cuidado quando você receber convites, ou quando você entrar por curiosidade em um desses grupos aí, para que você não vire marionete, porque esse é o problema real, tá? Bom, eles vão desenvolvendo uma obsessão, né? O pessoal que entra aí começa a enxergar todo mundo como ameaça ou ferramenta de manipulação. Então isso vai desenvolvendo uma obsessão por controle, manipulação, superioridade, dentre outras coisas, né? E a realidade emocional começa a se deteriorar com o tempo. Existem relatos aí, tá? De indivíduos que passaram tanto tempo imersos nesse universo que perderam completamente a capacidade de confiança. A pessoa virou um paranoico 24 horas por dia. Eu também já recebi relatos sobre isso. Alguns desenvolvem crises de ansiedade. Isso aí é de praxe. O pessoal começa a ficar com ansiedade absurda porque eles ficam ameaçando você de morte, ameaçando de exposição, fazendo chantagem emocional. Isso acontece direto nesses grupinhos aí, tá?
A base de domínio deles é essa, é fazer você se sentir inferior para te manipular e te dominar. É basicamente isso. Tem gente que tem insônia, desenvolve insônia, episódios de surto, paranoia, como eu já falei, né? E uma sensação de perseguição. O cara começa a achar que está sendo perseguido em todo canto. E quanto mais medo o pessoal acumula, mais se aprofunda nas próprias práticas, como se tentasse escapar de um buraco cavando mais fundo. Ou seja, o cara ele quer sair, mas ele se isola mais, né? Bom, o vampirismo moderno ele frequentemente incentiva uma visão extremamente negativa das relações humanas. Esse também é outro problema que é muito comum. Tá? Eles problematizam coisas simples, né? As pessoas que passam a acreditar que todo mundo manipula, suga energia, que quer controle, então lentamente a pessoa vai se afastando da família, dos amigos, né? Vai evitar relacionamentos reais, vai ficar só no virtual. Isso começa a aparecer, começa a ficar tudo fake, né? O pessoal começa a viver uma realidade falsa. E o isolamento cria um ambiente perfeito para obsessões, né? Até dependendo da situação, uma possessão, né? Eu não vou ser radical, mas isso pode ocorrer, tá? E também porque quando alguém vive muito sozinho, dentro da própria mente, sem equilíbrio nenhum, sem contato saudável com a realidade, as ideias mais destrutivas começam a aparecer verdade absoluta. E isso aqui é extremamente sério, tá? Porque um dos objetivos desses canalhas aí é criar soldados que não pensam. Pessoas que são capazes de fazer tudo que eles querem, que eles mandam, sem questionar. E se você questionar, você vira traidor, você vira mentiroso, você vira um pária, esse tipo de coisa. Tá? Eu sempre digo para quem me assiste aqui no YouTube, né, que acompanha meus vídeos há um certo tempo, que os vampiros, eles existem sim e eles não são gente boa. Eles são manipuladores, tá? A sobrevivência deles depende de manipulação. Senão, eles nem estariam mais aqui, tá? Mas enfim, existe um elemento extremamente perturbador em algumas vertentes do caminho da mão esquerda, que são a glorificação da dor, né? Do vazio e do sofrimento emocional de quem está dentro dele, né? Alguns acreditam que o sofrimento aumenta o poder espiritual, o que eu acho um absurdo, né? Outros defendem que a empatia é fraqueza, isso também é direto falado nesse tipo de grupo aí. E então começa um processo perigoso, onde a pessoa para de buscar se curar de alguma coisa que ela passou e começa a alimentar a escuridão interna, que é o que eles pregam, né? Não, você tem que ter a escuridão interna aí. Então os traumas, eles deixam de ser tratados do jeito certo e começam a ser explorados para deixar você cada vez mais abobado, tá? E as feridas emocionais, elas deixam de cicatrizar como uma pessoa normal faria. Porque agora essa dor virou sua identidade, você quer virar o príncipe encantado das trevas, então eles vão usar isso contra você, tá? Isso pode, claro, destruir completamente a sua mente. E o cérebro precisa de equilíbrio emocional, conexão, afeto e também esperança, porque eles acham que isso é um absurdo, é uma besteira, né? Mas quando alguém vive constantemente mergulhado no medo, obsessão e também na escuridão, a saúde mental vai para o ralo. E eu percebo que a maioria das pessoas que me procura, né, falando sobre isso, aí não todo mundo, claro, tá? Mas uma grande parte já está meio que desse jeito. É só ver aqui nos comentários do canal, alguns comentários que chegam, que a percepção da realidade já mudou, o cara já está fora completamente, tá? E agora falando dos efeitos físicos, narrador, e fisicamente o que é que acontece com esse indivíduo? Pessoal, os efeitos físicos eles são diversos, tá? O corpo ele também sente, né? Do jeito que a mente sente, o espiritual também. E muito, tá? Privação de sono, porque eles acham que você tem que ficar acordado até altas horas da madrugada. Ansiedade constante, que isso prejudica não só a saúde cardíaca, como também prejudica questão hormonal e várias outras coisas. Estresse elevado, tá? Que provoca inclusive AVCs e ataque cardíaco. E também obsessões mentais. Tudo isso afeta diretamente o seu corpo, tá? Alguns indivíduos passam noites em claro aí, bicho, fazendo ritual, prática obsessiva, consumindo conteúdo sombrio sem parar, bicho. Isso acontece, tá? Principalmente os adolescentes aí, os caras ficam numa bolha mesmo, tá? E qual é o resultado disso? Exaustão extrema, olheiras profundas, às vezes eu tô conversando com alguém aqui, o cara para e manda uma foto, o cara parece um zumbi,
queda da imunidade, né, problemas digestivos, tremores, crise de pânico, fadiga crônica e, em casos mais extremos, colapsos psicológicos completos. Os caras realmente surtam doido, tá? O corpo humano ele não foi feito para viver desse jeito. Parece que é básico o que eu estou falando, mas tem gente que acha que vive assim, que é bom viver assim. O cérebro ele vai entrar numa sobrecarga, tá? E quanto mais a pessoa acredita estar evoluindo, mais ele está adoecendo. É o contrário, você está ficando cada vez pior, tá? Bom, outra coisa que eles fazem é essa obsessão doentia pelo controle. Muitas práticas associadas ao vampirismo, eles giram em torno de controle, seja o emocional, o energético, controle mental e também social. Mas existe um paradoxo terrível nessa história toda. Quanto mais alguém tenta controlar tudo, mais ela perde o controle de si mesma. A obsessão cresce, a ansiedade cresce e a necessidade de dominar também vai crescendo. E o indivíduo começa a interpretar tudo como uma guerra energética. Na cabeça dele tudo é uma guerra. Um olhar, uma conversa simples, um relacionamento, tudo vira uma grande ameaça. Tudo vira uma disputa invisível. Isso destrói a capacidade dele de viver normalmente, de poder relaxar, de poder confiar, de amar, de fazer qualquer coisa que não seja dentro daquela bolha do vampirismo, tá? A vida vira um campo minado e o psicológico já foi para o espaço, tá? Bom, tudo isso que eu estou falando aqui, você pode procurar, tá? Você pode ir atrás de confirmações que você vai ver que tem gente aí que está se fudendo por causa disso. E muito, não é pouco não. Mas enfim, vamos continuando aqui. Bom, a internet, pessoal, ela transformou completamente o ocultismo e o vampirismo, né, completamente. Hoje em dia, qualquer pessoa encontra comunidade sobre vampirismo em muito pouco tempo. Vídeos, fóruns, grupos fechados, perfis estéticos, né, que é feito para te atrair. E o problema disso é que muita coisa é romantizada, né, é desvirtuada, eles se fingem de bons moços para poder te seduzir. Não é bem assim que a coisa acontece, tá? Você sabe disso. A dor, o seu sofrimento vira só uma estética e também a escuridão vira sua personalidade. A instabilidade emocional vira um despertar espiritual. Os caras desvirtuam tudo. E os jovens, emocionalmente vulneráveis, acabam entrando nisso sem entender nada e sem fazer a menor ideia dos riscos que estão correndo, tá? Porque no começo tudo é show, tudo é fascinante, misterioso, perigoso, mas lentamente a pessoa pode começar a perder contato com a própria realidade. E isso tem um preço, tá? Tudo isso tem um preço. Existem também outras coisas, né, aproveitando esse tópico, extremamente destrutivo em transformar a escuridão em identidade. Quando o cara começa com esse negócio de ficar vários anos, né, falando eu sou um predador, eu sou um vampiro, eu sou superior, humanos são fracos, essa baboseira toda, isso muda a forma como a mente funciona, cara. Você perde a sua identidade, você vira uma coisa mesmo. Você vira um psicopata praticamente, né? E isso deixa um vazio existencial. Muitas pessoas entram nesse meio, a maioria na verdade, procurando sentido, mas elas só encontram vazio, porque a busca obsessiva por poder raramente preenche aí o que, né, o que realmente dói dentro do ser humano. Solidão, medo, seus traumas, alguma carência aí que você tem, algum abandono que você sofreu. O vampirismo não vai preencher isso não, cara. Ele vai piorar isso daí, tá? Nada disso vai sumir só porque você entrou aí dentro de um grupo aí com estética gótica. Nada disso, cara. Na verdade, só vai acabar com a sua mente. Basicamente é isso, tá? Enfim, eu espero que esse vídeo sirva de alerta para você que está aí buscando algum tipo de contato com essas criaturas, ou querendo fazer parte desses grupinhos aí, né, que estão crescendo bastante, isso é preocupante, ou você que acha que só porque você pratica o vampirismo energético ou sanguíneo, enfim, se você já foi transformado há muitos anos atrás, pode escrever nos comentários se a sua existência melhorou ou não, tá? Eu duvido muito que tenha melhorado, mas eu tenho que ser realista aqui no canal, como é meu compromisso com você, tá? Eu não vou ficar passando pano aqui para seres sobrenaturais, só porque eu falo sobre eles, tá? Eu preciso ser realista, como eu sei que 99,9% dos canais não são. Então, eu faço isso aqui como forma de alertar vocês, porque já diz o ditado,
quem avisa, amigo é. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para não perder, né, os próximos vídeos, né, sobre o sobrenatural e seus mistérios. E deixa aí nos comentários, me diz aí se você acredita que o vampirismo moderno é algo extremamente perigoso ou se é um caminho muito bom que o pessoal devia seguir, tá? Enfim, vou ficando por aqui, vou deixando vocês aí por hoje, desejo aí para vocês uma excelente quarta-feira, fiquem na paz e até breve, meus pequenos.